Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo aqui, dessa vez falando sobre a escrita da seção de resultados, tá? Então talvez a primeira fala deve ser no sentido de que a gente precisa ter cuidado, né, com aquilo que nós queremos enxergar, né, e aquilo que realmente os dados nos mostram, né, o que é o que na literatura científica nós chamamos de cherry picking, ou seja, eu tenho uma série de dados coletados, de resultados, né? E aí então eu vou escolher aqueles que satisfazem, por exemplo, a minha hipótese, né? Ou que corroboram aquilo que eu tenho como hipótese inicial. Então, o primeiro ponto é esse, né? Mostrando aqui, por exemplo, um indivíduo, né? Que ele está olhando aqui uma, um, nos escritos aqui, né? Tem vários nomes que a gente pode ver aqui, mas ele escolhe um que não está, né, dentro desse daqui e tem isso como o seu resultado, como a sua verdade absoluta. Então essa não é a postura do cientista, né? O cientista ele procura caracterizar algo da melhor maneira possível e através do estudo de associação ou de interferência, ou os dois, ou os três em um mesmo estudo, né? Ele corroborar ou refutar a hipótese que foi levantada inicialmente. Então, cuidado, né, com as nossas crenças, né, com aquilo que a gente imagina que possa encontrar, porque isso pode muitas vezes cegar, né, o cientista e ele ser levado então pelas suas crenças a mostrar alguns resultados e excluir outros, né, o que não é o, a forma ética e adequada com que o cientista deve olhar para aquilo que ele obteve, né? Então aqui, né? Nós não podemos ver o que queremos ver. Por exemplo, é comum a gente encontrar em alguns, não é tão comum, mas em alguns estudos nós vemos, por exemplo, que foi feita uma análise estatística e essa análise estatística, por exemplo, deu lá um P de 0,06, 0,05, como nós falamos na aula passada. E aí o cientista ele mostra lá que houve uma tendência estatística, né? Se nós estamos dentro da análise estatística escolhida, nós delimitamos um limiar, ou seja, um P maior ou menor que 0,05, esse termo aqui, tendência, ele não deve ser usado. Porque isso mostra, na verdade, a tendência do cientista em encontrar algo que, na verdade, ele não encontrou, né? Então, essa tendência, ela não existe, né? Então, o que ela demonstra é que, né, o resultado demonstra que não há, através das médias, né, não há uma diferença entre tratamentos, entre grupos, por exemplo, ou que eu preciso de coletar mais dados, né, para verificar se isso continua demonstrando uma diferença ou se a partir de então essa proximidade de um limiar acaba mostrando que há realmente uma diferença entre os dados. Então, por isso, né, uma análise apropriada dos dados é adequada. Eu não vou entrar no mérito da estatística aqui na nossa disciplina, porque, né, nós temos uma disciplina especificamente sobre bioestatística, tá? E aí, então, depois vocês fazem, né, a união do conhecimento estatístico com o que nós estamos falando aqui, né? E nós também não podemos ignorar dados que falseiem a nossa hipótese, né? Que também cai aqui no cherry picking, ou seja, eu escolho aquilo que mais me convém, né? E para que a gente não caia, né, nessa questão de escolher ou falar aquilo que mais nos agrada, a gente volta aqui naqueles modelos, né, de método de pesquisa, na questão da confirmação e da falseabilidade. Então, quando eu procuro confirmar algo,
Isso, de maneira inconsciente, acaba levando, né, o cientista para confirmar aquilo que ele tem como hipótese, ou seja, ele tem um apego, vamos dizer assim, de amor, né, com aquilo que ele quer confirmar. Ao passo que o cientista que procura falsear aquilo que ele tem como hipótese, ele não está preocupado em corroborar algo, mas sim preocupado em ter a melhor evidência possível a partir daquele método que ele aplicou para responder a sua pergunta inicial. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? A gente temos aqui diversos resultados: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E aí, então, qual que seria o próximo número aqui? Né? Então, vocês podem pensar aí, o que a gente geralmente avança nesse conhecimento? Pô, de 2 para 10 deu uma diferença de 8, mas de 10 para 12, uma diferença de 2, aqui uma diferença de 4. Será que tem alguma progressão, alguma regressão geométrica aqui? Será que são apenas números pares? Mas a gente vê aqui 17 vê 19. Pô, mas agora tem dois números ímpares. Né? O que será que é? Números primos ou não? Então, o que isso aqui quer mostrar para nós? Né? Então, a gente tem essa tendência de pensar de maneira mais linear. Então, o que isso aqui pode trazer para nós? Qual que é o próximo número dessa sequência? Né? E aí a gente olha aqui que não tem nada a ver com o número em si, né? Mas sim que todos começam com a letra D. Então, o próximo número seria 200. Então, veja que 2 começa com D, 10, 12. Então, depois desse aqui, qual que é o próximo número que começa com a letra D? 200. Então, essas, essa capacidade, né, de enxergar além do que o comum consegue enxergar, né, e a capacidade de generalizar esses dados, esses resultados, que é o que o cientista deve buscar, né, dentro daquilo que ele obteve da natureza. Tá? Então, algo aqui, não olhe de maneira fria, né, e crua aquilo que os dados nos mostram. Procurem olhar para além daquilo que ele está nos mostrando para que a gente tenha no futuro, né, no final de tudo, uma conclusão mais generalista possível. Então, analise, né, esses dados de acordo, claro que de acordo com o modelo do seu estudo, né, se é de associação, se é de interferência ou se é de caracterização, procure fazer as análises que são possíveis para cada modelo que você se propôs a analisar e veja o que eles te mostram, né? Te mostram de acordo com diferentes ângulos de visão. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, do que a gente poderia ter, né, dentro dessa sequência de números. Isso é mais ou menos igual quando a gente era criança. Né? A gente olha, você deitava lá no chão, ficava olhando para o céu, né, e vendo as figuras que formavam nas nuvens. Né? Às vezes eu enxergava uma coisa, a minha irmã enxergava outra, né? Vocês com o pai de vocês, com filhos ou com amigos, né? Um poderia ver, por exemplo, aqui um coelho e outro pode ver uma outra forma. Né? Aqui pode ver interrogação, pode ver outra forma. Pode ver um gato, pode ver um felino de maior porte, só que recém-nascido, por exemplo. Né? Então, cada um pode olhar um dado, né, e ter diferentes interpretações. Né? Então, a gente não pode a estatística nos guiar, né, por exemplo. A gente tem que ter a estatística como uma ferramenta, né, para nos permitir uma análise objetiva, mas dentro dessa objetividade, né, o cientista ele tem que ter a sua capacidade de interpretação. Então, quer dizer isso, não fique com a primeira interpretação que você teve
desse dado. Busque alternativas dentro de diferentes análises e em conversa com outros cientistas. Então, isso vai favorecer, né, um olhar diferente, né, uma interpretação diferente para aquilo que você obteve como o resultado da sua pesquisa. Então, para fugir, né, daquele cherry picking, ou seja, de eu obter um resultado e simplesmente mostrar como resultado aquilo que eu acredito que seja verdade, nós temos, por exemplo, três tipos de cegamento de estudos, né, que tem a ver com um método, vamos dizer. Ele é mais ligado a um método, mas que favorece, né, com que o nosso resultado ele fuja de uma subjetividade, que é o método cego, em que nós cegamos apenas o participante do estudo, né? O método duplo cego, em que o participante e o pesquisador diretamente envolvido com a pesquisa estão cegados para o que está acontecendo, e um terceiro, né, que é geralmente o cientista sênior, vamos dizer assim, o orientador da pesquisa, ele sabe o que esse recebeu, né, e ele sabe o que está acontecendo e ele vai analisar os resultados depois. Ou um estudo triplo cego, em que quem recebe o tratamento está cegado, quem manipula o tratamento, quem, por exemplo, dá uma substância, também não sabe o que está dando, e uma outra terceira pessoa que vai fazer a análise dos dados também não sabe o que aconteceu. Então, somente uma quarta pessoa, né, tem a visão do todo, que ele geralmente é a pessoa responsável pela escrita do estudo, né, na sequência. Então, essas três pessoas estão cegadas. Isso é uma estratégia de diminuir a subjetividade, né, e diminuir a chance de que o cientista, ele, através de uma visão dogmática, ele leve, né, os resultados para a direção que ele quer para confirmar a sua hipótese. Tá? Então, isso aqui é uma forma, né, que favorece, né, esses diferentes tipos de cegamento favorecem, então, a confiabilidade nos resultados obtidos. Né? Então, e o que são esses resultados obtidos que eu estou falando aqui? São as nossas evidências empíricas, ou seja, aquilo que nós captamos da natureza, captamos através de um método aplicado. Né? Então, aí nós temos os nossos resultados, ou seja, o resultado que nós obtivemos diretamente através do nosso estudo, que foi aplicado, e temos também os resultados que vêm da literatura, ou seja, que foi obtida através de outros estudos já realizados. E a partir daí, então, nós precisamos encontrar uma história interessante para aquilo que nós encontramos. Então, essa é uma grande diferença do projeto, ou seja, o que nós projetamos para realizar. Né? Então, tinha uma pergunta e essa pergunta foi respondida, né? Eu procurei responder através de um método que foi pensado para falsear, né, o meu estudo ou para corroborar, né? Então, de falsibilidade ou de confirmação. Então, eu tenho aqui os dados obtidos, né, dentro do meu estudo. Então, tenho diversos dados que foram, todos esses são informações, são variáveis que eu captei, né, dentro do meu estudo. E aí, então, eu vou ver quais desses dados são importantes, né, ou que me permitem uma conclusão forte e inovadora dentro de tudo aquilo que eu coletei. E eu vejo a ligação que existe entre eles. E aí, aquilo que não contribui para a minha conclusão ou para responder de maneira objetiva a minha pergunta, eu retiro. Então, eu tinha aqui, né, todos esses dados, aí eu encontro uma história interessante que esses dados em verde que estão interconectados me permite,
E aí, então eu limpo, né? Não é tudo que eu coleto que eu utilizo dentro desse meu estudo. E aí, então, essas variáveis que vão me permitir concluir algo, né, vão fazer parte do meu estudo, ou seja, do meu artigo, do meu TCC, da minha tese, da minha dissertação, tá? Então, não é o todo, tudo que eu coleto, ele serve para um relatório para uma agência de fomento, mas não serve para o meu artigo, tá? Então, eu tenho as evidências, né, que eu coletei, os meus resultados, eu tenho as evidências que vêm da literatura, né? E eu não coloquei aqui, mas imagine que tudo isso, inclusive o que está em verde, seja resultados da literatura. Então, se o artigo é de revisão, tudo é literatura como base empírica, ou seja, todos os estudos nos mostram uma base empírica, ou seja, aquilo que foi coletado que a gente usa para tentar entender a natureza, ou seja, concluímos algo sobre a natureza. Então, se o nosso artigo é um artigo de revisão, eu não tenho coleta, né, de dados originais, vamos dizer assim, de dados novos. Então, tudo é literatura científica, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é identificar a força das evidências para o nosso artigo, para o nosso estudo. Para isso, eu utilizo as variáveis que eu coletei, mais as variáveis que já, ou as evidências, né, que eu coletei através de variáveis, e as evidências que a literatura científica já nos traz, né, ou seja, a base empírica que os estudos já produzidos e publicados nos trazem. E aí isso vai servir para quê? Para que eu trace conclusões. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, nesse slide. Eu tenho toda a base empírica. Qual base empírica é essa? Lembro do último slide. Aquela que eu coletei, pode ser aqui relato, por exemplo, entrevista, podem ser dados numéricos, né? Então eu tenho diversas formas de coletar dados. Então essa aqui são as minhas evidências empíricas que eu acabei de coletar. E eu tenho, para dar suporte a isso, para ampliar o meu poder de conclusão, o que a literatura já nos traz. Então, toda a minha revisão de literatura que foi feita, que deve ser a mais ampla possível, ela vai nos ajudar, né, a ter uma nova conclusão, ou seja, como que eu vou contribuir para o avanço do conhecimento científico. Então, veja aqui, essa evidência que vem da literatura me permite ter essa conclusão lá. Essa evidência, essas duas evidências que vêm da literatura de estudos diferentes, né, que também são duas, nesse exemplo, poderiam ser três, quatro ou apenas uma, me permitem ter a conclusão B. Essa aqui é a conclusão C. E esses dados aqui, esses relatos que eu tenho, que são originais do meu estudo, me permitem a conclusão de número 1. Tá? Então, tudo isso aqui é base empírica. Né? Tudo isso aqui é base empírica. Então, tem base empírica daquilo que eu coletei e base empírica daquilo que já vem da ciência, né? Ou seja, dos estudos que estão publicados. Aí, então, a conclusão A mais a conclusão 1 me permitem chegar a essa conclusão aqui. Ou seja, as duas em conjunto me permitem avançar no meu conhecimento, ou seja, me permitem uma generalização maior. Então, o poder, né, de ampliar o meu conhecimento na conclusão 3 é maior do que simplesmente a conclusão A e simplesmente a conclusão 1. Ou seja, eu procuro sempre
ampliar o meu conhecimento, ampliar o meu poder de generalização. Aqui, esses dados mais a conclusão B me permitem chegar na conclusão 2. Então, a conclusão 2 ela é mais ampla do que a conclusão B, que vem lá da literatura. Então, a partir dessa, mais essa que eu coletei, eu consegui avançar mais ainda no conhecimento. Conclusão 2 mais a conclusão C, eu chego na conclusão de número 4. Então, a conclusão 4 ela deve ter um poder de generalização, né? Uma, um poder de generalização maior do que a conclusão 2, que é maior do que a B, e também maior do que a conclusão C. E aí, então, a conclusão 4 e a conclusão 3 me permite ter uma conclusão principal do meu estudo. Ou seja, eu consigo a partir desses dados da literatura e dos dados que eu coletei, ou seja, dos meus resultados, chegar a uma conclusão mais ampla, ou seja, que tem um grande poder de generalização. Claro que nem sempre, isso aqui é um exemplo hipotético, né, de várias conclusões, né, que chega numa conclusão número 5, que é a conclusão principal. Então, de pequenas conclusões, eu vou traçar uma conclusão maior. Às vezes, o meu estudo é tão inovador que ele só, a partir dele, eu tenho uma conclusão. Ou um estudo ele é muito amplo, muito conhecido, mas ainda faltam algumas peças dentro do quebra-cabeça. E eu consigo ter várias conclusões, 2, 3, 4, 5, 7 conclusões, para levar a uma conclusão principal. Então isso vai depender muito do seu estudo, né, e também vai ser dependente do nível de aprofundamento, da revisão de literatura que o indivíduo conseguiu fazer. Tá? Então, esses resultados, tanto coletado no nosso estudo quanto o que já é demonstrado pela literatura, para que ele serve? Ele serve para dar suporte, ou seja, para validar uma conclusão, que é a conclusão principal. E essa conclusão ela tem que ter uma capacidade de generalização desses dados para a gente melhor entender o mundo. E por que relacionar os nossos resultados e conclusões com o dos outros estudos? Então a gente tem 3 porquês, né, de relacionar os nossos resultados e conclusões com o que já existe na literatura. Primeiro, né, mostrar que os nossos dados estão adequados. Né? Logicamente que isso é quando os nossos dados corroboram com o que já existe. Se eles não corroboram, eles servem para mostrar o porquê que os nossos dados devem ser considerados como os dados adequados e aquilo que a literatura mostra, por que eles não estão adequados. Né? Então, seria um rompimento aí de paradigma. Né? Então, por que o cientista deve concordar com o que nós mostramos e deixar para trás aquilo que se sabia? Né? Então, é nesse sentido. Mas como geralmente os estudos, a maioria são confirmatórios, então essa relação dos nossos resultados com o que já se sabe, né, mostra que os nossos dados estão adequados. Para mostrar também onde e como os nossos resultados e conclusões se encaixam no conhecimento existente. Né? E também esse relacionamento dos nossos resultados com aquilo que já existe, como eu acabei de mostrar no slide anterior, aumenta o poder, né, aumenta o potencial de generalização das nossas conclusões. Os resultados, para que eles servem? O resultado ele serve para corroborar ou refutar a nossa hipótese, corroborar ou refutar a nossa questão, a nossa ideia inicial. Então é para isso que serve o resultado. Então a gente, através da nossa hipótese, o que nós temos? Uma resposta, a hipótese nada mais é do que uma resposta provisória daquilo que
nós temos como pergunta. Então, tem uma pergunta, tem uma resposta provisória, que é a hipótese. E os nossos resultados eles vão corroborar ou refutar. E esses resultados, eles vão ser demonstrados para o leitor através de materiais ilustrativos, ou seja, figuras, tabelas e imagens, ou através de textos, né? Preferencialmente materiais ilustrativos. O que não cabe em materiais ilustrativos, eu vou colocar na forma de texto. O importante é não duplicar a informação. A gente encontra vários artigos, por exemplo, que tem uma figura e depois eu escrevo, né, coloco os números novamente, né, descrevo aquilo que está na figura. Então, isso não é adequado, ou que está nas tabelas, né, está na tabela e depois eu replico novamente as informações na forma de texto. Então, não fazer isso, né, é importante para ter uma maior fluidez do leitor, né, dentro daquilo que nós escrevemos. Tá? Mas a preferência, né, são materiais ilustrativos, com figuras, tabelas, por exemplo. E a última opção seriam os textos. E a forma com que a gente expõe os resultados vai fazer toda a diferença. Então, qual é a procurar, né, expor os nossos resultados da forma mais clara e didática possível, para que o leitor então consiga entender a lógica dos nossos estudos, entender por que, que aqueles resultados corroboram ou refutam a nossa hipótese e por que, que aqueles resultados, por que, que a partir daqueles resultados nós conseguimos ter a conclusão que está lá no final do texto. Os resultados, só inclua o necessário. O que é o necessário? São os dados que corroboram ou refutam a nossa conclusão, ou corroboram ou refutam a nossa hipótese. Então, quais resultados dão suporte para a nossa conclusão? Se eu coletei mais dados e esses dados não corroboram, não contribuem para corroborar ou refutar a nossa hipótese, ele não tem por que entrar na seção de resultados. Isso aí vai lá para relatório, né, para a agência de fomento. Como está aqui, né? Ninguém quer saber o que você fez, mas o que concluiu a partir do que fez. Então é isso que, né, reforça essa primeira fala aqui. Só inclua o necessário para corroborar ou refutar a hipótese. Como eu falei, não é relatório, mas sim um discurso conclusivo. Reforçando isso, né? Qualidade científica não é medida pelo volume do texto ou pela quantidade de dados que foram coletados, mas sim pela qualidade das conclusões e pela força dos dados que sustentam essas conclusões, né? Beleza científica é escrever pouco e dizer muito. Lembra lá daquela aula que nós falamos, né, da quantos artigos, né, são publicados por ano, quanto que as pessoas, né, quanto que as pessoas leem de artigo por ano e qual o tempo, né, que eles levam para ler os artigos. Então, quanto mais enxuto o nosso estudo, melhor. Isso é beleza científica. Escrever pouco e dizer muito, né? Então, tem um exemplo aqui, ó, de um estudo, né? Tá aqui uma figura, né? Isso aqui é lá do Gilson Volpato, né? Um exemplo que ele traz aqui, de uma publicação que inclusive é dele mesmo, né? Então tá aqui a figura, essa figura autoexplicativa, né? Então ele está mostrando aqui como que diferentes cores afetam a vontade, né, de comer, né, de determinada espécie de peixe. E ele mostra, né, que as cores que são mais chamativas, eles aumentam, né, afeta a motivação por se alimentar mais vezes, né, e mais rapidamente. Ele mostra aqui que a cor vermelha é a cor que mais afeta, né, essa motivação
por se alimentar, para se alimentar mais rapidamente, né? O comportamento de alimentar mais rapidamente. Então é isso aqui, né? Essa cor vermelha que ele vai usar depois na discussão e vai também utilizar para concluir o estudo. Então aqui na figura, o que ele está fazendo? Ele está destacando na figura a cor vermelha. Colocou um asterisco aqui em cima da cor vermelha. Por quê? Porque esse é o principal achado do estudo dele, que a cor vermelha afeta, né, a velocidade, né, o comportamento de quão veloz a pessoa não, o peixe aqui no caso, se alimenta. Né? Então, ele já está destacando aqui a cor vermelha dentro da figura, então é isso que a gente tem que buscar. Aquilo que eu vou usar como a variável de discussão lá na minha sessão de discussão, ele destaca aqui, e no texto ele não está replicando tudo que está aqui dentro da figura, mas sim mostrando para nós, no texto, né, o que nós vamos usar desse gráfico lá na discussão. Então, eu não estou replicando novamente valores de média, desvio padrão, valor de P no texto. Eu estou, através do texto, mostrando para o leitor o que eu vou usar lá na sessão de discussão. Tá? Então, isso vai colocando na mente do nosso leitor o que é importante desse resultado, né? O que é importante desse resultado, que dá suporte para a minha conclusão, e o que eu vou usar disso aqui, né, dentro da minha discussão. E aí vem a pergunta, né? O que é resultado e o que é conclusão? Como que eu diferencio esses dois? Né? Apesar de eles terem uma linha tênue entre eles, a gente vai ver que o ponto de corte, na verdade, né, é definido pelo cientista. Né? O que vai ficar como resultado e o que entra como conclusão. Mas isso é guiado pelo objetivo da pesquisa. Mas de uma maneira, né, para a gente entender ou poder definir esse ponto de corte, resultado, ele ficaria mais próximo de algo concreto, ou seja, aquilo que eu coletei, aquilo que eu estou observando, e a conclusão seria um nível teórico acima dos resultados, né? Teria um nível de abstração maior do que aquilo que eu obtive. Vou colocar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então veja, eu tenho aqui um exemplo, né? Qual que é o objetivo desse estudo hipotético? Eu quero saber se há associação ou não entre o peso corporal e a ingestão de alimentos de um determinado animal. Então, eu quero saber se há associação e se existe essa associação, se ela é positiva ou se é negativa. Né? Então, eu tenho aqui, né, os dados que foram coletados. Esses dados que foram coletados são os meus resultados. Então, eu quero saber se há associação e o grau dessa associação, se ela é positiva ou se é negativa. Então, a partir dos meus resultados, eu vejo o quê? A associação. Essa associação que vai ser nos mostrada por uma linha de regressão e por uma função que foi gerada. Isso é, então, a minha conclusão. Então, a partir dos meus dados coletados, né? Tá aqui, ó, os resultados. Os meus dados coletados são os resultados. Eu vejo que há uma associação entre peso corporal e ingestão alimentar e que essa associação é positiva, ou seja, na direção do mais um. Então essa aqui é a minha conclusão. Minha conclusão vai ser tanto a direção da associação quanto a função que foi gerada. E aqui eu tenho um outro exemplo. Eu quero agora verificar se o sexo influencia na associação entre peso e ingestão alimentar.
Então veja aqui que isso aqui é resultado, isso aqui em preto também é resultado, mas eu já sabia previamente que há uma associação entre peso corporal e ingestão de alimentos. Então eu já sabia que existia essa associação e que ela é positiva. Agora eu quero saber se o sexo influencia. Então aqui, imagina que seja o sexo masculino e aqui seja o sexo feminino. Veja que os dois apresentam o mesmo tipo de associação, porém essa reta, né, essa regressão está mais inclinada e essa aqui do sexo feminino está menos inclinada. O que isso mostra para nós? A relação entre x e y, ou seja, entre peso corporal e ingestão de alimentos, diferiu de acordo com o sexo. Por quê? Porque há diferentes inclinações da reta. Então, essa associação continua existindo, porém, de acordo com o sexo, ela é diferente. A ingestão alimentar foi correlacionada com o peso corporal diferentemente entre os sexos. E aí, então, a partir desses dois resultados, isso aqui são resultados, né, observando a figura anterior, né, os meus resultados mostram que a relação diferiu de acordo com o sexo e a ingestão alimentar foi correlacionada com o peso corporal, sendo diferente entre os sexos. Então, eu consigo, através do meu resultado, concluir que o sexo afeta a relação entre x e y. Quanto maior o peso, maior a diferença na ingestão alimentar entre os sexos, visto pela inclinação da reta. Nos machos, as maiores variações em peso implicam maiores variações na ingestão de alimentos do que nas fêmeas. E nos machos, eu tenho essas duas funções que foram geradas. Peso é igual a mais B vezes ingestão, nas fêmeas, peso é igual a mais C vezes a ingestão. O que nós podemos observar, então, dessas conclusões? Que A é mais geral do que B é mais geral do que C, consequentemente A é mais geral do que C, e que C é mais geral do que D. Consequentemente, A e B também são mais gerais do que D. As afirmações A, B e C são claramente teóricas e gerais, quando eu comparo com D. Então, isso aqui, com certeza, essas três conclusões, as três conclusões que eu pude obter aqui, tudo isso é conclusão, né, que vai lá no final do meu estudo. Por quê? Porque elas são teóricas, elas são mais gerais, né, são mais abstratas do que D. E D pode ser assumida como resultado ou conclusão. Isso vai depender do quê? Do objetivo e vai depender, né, do que o cientista quer mostrar como uma grande novidade do seu estudo para o leitor. E também depende da capacidade de generalização dos seus dados, ou seja, dos seus resultados. Então isso é importante, né? Quando eu tenho os meus resultados, fazer esse escalonamento, né, de uma das variáveis que são mais teóricas e generalizáveis, né, e fazer então esse ordenamento para que eu tenha uma clareza maior do que eu vou incorporar como resultado e aquilo que eu incorporo como conclusão. Tá? Então, mire nas generalizações, isso lá na minha conclusão. Nos resultados, mire na especificidade, né? Mostrar os dados realmente. Quando eu falo de conclusão, que a gente ainda vai falar sobre isso mais à frente, né? De maneira mais específica, mire nas generalizações, pois isso atende os preceitos científicos e dá maior elegância ao estudo
E é isso que as grandes revistas de nível internacional procuram. Dentro dos meus resultados, às vezes aparecem alguns resultados que nós consideramos como outlier. Então, o que eu considero como outlier? Ou o que é um padrão normal das minhas variáveis? Né? Então, há variáveis que elas têm uma grande variabilidade, e isso é normal dessa variável. Então, eu não posso ficar limpando essas variáveis para encontrar, por exemplo, uma reta que mais me satisfaz como cientista. Por quê? Porque aquela variável, ela varia muito mesmo. Então, o que eu tenho que fazer é escolher um teste, né, um teste estatístico, que me permita uma análise apropriada daquela variável, né, que nós conhecemos como testes não paramétricos, né, quando a gente usa os testes de hipótese nula. Então, eu vou escolher os testes não paramétricos. Agora, se os meus dados eles têm uma variabilidade mais baixa, né, ou seja, eles são considerados paramétricos homogêneos, o que eu vou verificar? Nesse caso aqui, veja que os dados, né, em verde, eles estão próximos da minha linha aqui de tendência central, né? Então, uma linha média, mas tem um dado aqui que parece que foge dessa linha média. Qual o critério que eu uso para verificar se é um outlier ou não? Então, se eu posso excluir esse dado da minha análise para ter uma segurança maior, né, daquilo que eu estou encontrando ou não. Então, nós verificamos se uma variável é um outlier pela média, aqui, né, um valor médio, mais ou menos 2 desvio padrão. Tá? Então, suponha que eu tenho uma média de 10 com um desvio padrão de mais ou menos 2. Então, todos os dados que fiquem entre 8 e 12, elas estão dentro daquilo que é esperado. Se alguma variável ficar abaixo de 8 ou acima de 12, ela é considerada um outlier, né? Então eu posso retirar ele da minha análise. Mas, novamente, cuidado, né, para não excluir dados quando as variáveis quando elas apresentam de maneira natural uma elevada variabilidade, como por exemplo os níveis de creatina quinase, né, circulante no sangue quando eu tenho uma microlesão muscular. Então, a variabilidade desses dados é extremamente elevada. Então, eu tenho que ter um tratamento adequado para isso e não ir limpando, né, retirando valores para encontrar aquilo que eu desejo. Tá? Então, eu tenho critérios, né, para considerar como um outlier ou não. Tá? E não é simplesmente limpando da forma que eu desejo. E isso, com certeza, na disciplina de bioestatística, vocês vão se aprofundar nessa informação. E aqui, né, para vocês verem depois, com calma, né, dá um pause aí, né, dá um stop aí no vídeo e veja sugestões de figuras, né, para cada tipo de variável. Né, então eu tenho aqui diferentes tipos de figuras que eu posso utilizar, né, para melhor representar os meus resultados para o leitor. Hoje em dia é muito comum com que os revisores e mesmo os editores eles peçam os dados individuais. Então, por exemplo, por mais que eu mostre aqui um gráfico de barra, né, eu colocar os dados individuais, né, a dispersão, esses dados todos ali para ver a dispersão deles, é importante, né, para entender melhor as respostas de cada indivíduo, né, dentro de cada estudo. Então, já fica aí uma informação importante, né? Além de eu mostrar a média ou a mediana e o desvio padrão ou erro padrão, o intervalo interquartil dos meus dados, também colocar os dados individuais dentro da minha plotagem, quando isso for
possível, é lógico. Então aqui, só para vocês verem depois, né, diferentes sugestões aí de figuras, né, de acordo com o tipo de resultado que se tem disponível. Tá bom? Então, no momento é isso. Depois a gente vai falar sobre a discussão desses resultados.